Olá, boa noite. Hoje vamos continuar uma série de lives que estamos fazendo sobre os tratados da teologia e hoje vamos falar sobre Cristologia. Já falamos sobre a teologia fundamental, foi a primeira live, fizemos via Instagram. Em seguida, falamos da teologia bíblica, Sagradas Escrituras. Depois falamos da teologia da Santíssima Trindade, né? Deus unitrino. Em seguida, a quarta live, falamos da antropologia teológica, que fala da criação e do homem, né? E fazendo essa ponte, então, falando de Deus, falando do homem. Nosso próximo passo no estudo da teologia é falar de Jesus Cristo, que é Deus e homem. Por isso, a teologia sobre Jesus Cristo, chamada Cristologia, é uma parte da teologia que trata do Verbo encarnado, né? De Jesus Cristo como homem, como Deus encarnado. Vai falar das suas características, dos seus títulos, e é isso que a gente vai introduzir aqui hoje, né, neste vídeo. É claro que não dá para aprofundar muito, mas havendo também alguma dúvida, podem ficar à vontade aí para perguntar. Quem assistiu os vídeos anteriores viu que a teologia ela é basicamente dividida em teologia bíblica e teologia sistemática. Uma parte busca a fonte bíblica e da tradição e do magistério, e a parte sistemática, como o próprio nome diz, sintetiza, faz o estudo dessas fontes e estuda as conclusões de que se pode tirar das fontes da teologia. E as fontes não são somente a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição, mas também temos a patrística, a liturgia e toda a história da Igreja. Aqui já adentrando no tema da Cristologia e partindo, como é comum, da Bíblia, né, da Cristologia bíblica, podemos partir do Antigo Testamento e pensar: há algo sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento? Bem, há algumas prefigurações, né? Ou promessas do Redentor, tanto que os judeus esperavam um Messias, né? Já no Gênesis, na narração do pecado original, há uma promessa de uma aliança com o homem, uma aliança plena e definitiva, né? Quando há aquele diálogo lá depois da queda, né? Que Deus fala: porém inimizade entre ti e a mulher, falando da serpente, né? Aquela criatura que seduziu os primeiros pais para o pecado. Esse sujeito que vai esmagar a cabeça da serpente é descendente da mulher, ou seja, da natureza humana. E por isso, o texto hebraico confirma, então, essa esperança de um Messias, de um Salvador. O que, óbvio, eles não sabiam é que esse Messias, além da natureza humana, teria a natureza divina, por encarnação do próprio Deus. Conforme vimos na teologia trinitária, os judeus e o Antigo Testamento não falam da Santíssima Trindade, a não ser por prefigurações que o próprio autor bíblico desconhecia. Depois, no Antigo Testamento ainda, podemos continuar com o tema da descendência, né, de Abraão. Sempre o tema da descendência, da família, do povo, né, da aliança. É tudo através da descendência. Depois vem a época dos reis e acrescenta-se a essa ideia de descendência a ideia de uma realeza, né? Então esse Messias
seria rei. E será então descendente de Davi. Quando chega nos profetas, especificamente em Isaías, fala-se de uma profecia de que o Emanuel, a palavra que significa Deus conosco, vai nascer de uma virgem ou de uma donzela, né? O termo virgem não é explícito naquele texto. Mas o nome é muito significativo, o Emanuel, né? O Deus conosco. Esse Messias, então, seria Deus conosco. Enfim, há várias prefigurações deste Messias, há várias profecias que importa falar que o termo Messias no hebraico, ou Mashiach, significa ungido, né? Essa ideia da unção, de uma eleição especial por parte de Deus. A unção também era muito comum nos reis, né? O próprio rei Davi foi ungido, né, pelo profeta. Quando jovem ainda, ele foi escolhido e ungido na cabeça com óleo. Esse era o sinal para um rei escolhido por Deus. E essa palavra, então, Messias, ungido, passou para o grego como Christos. Christos é o mesmo que Messias, o mesmo que ungido. No latim ficou Christus, e daí Cristo é um título, né? É Messias, é ungido, é o título com que se conhece Jesus Cristo após o Novo Testamento e na história da Igreja. Não é um sobrenome de Jesus, como alguns podem pensar. É um título que foi dado a ele já desde a época apostólica, já desde o Novo Testamento. Ele é o Cristo, ele é o ungido, aquele que era aguardado pelo povo hebreu. A sua realeza vem do rei Davi, por descendência, e, fugindo um pouco do assunto da cristologia, entraria mais na Mariologia ou na Josefologia, né, sobre São José. A descendência de Jesus, de Davi, vem de ambas as partes, de José e de Maria. Mas, para efeito de descendência real mesmo, como era o costume dos judeus, o que conta é a descendência masculina, né? Então, a linhagem do homem, do marido, do pai de família. Então, Jesus é rei, descendente de Davi, por parte de José, né? É de José que Jesus descende de Davi. Embora Maria também fosse da linhagem de Davi. Ainda no Antigo Testamento se falava que esse rei, esse Messias seria ungido pelo Espírito do Senhor. Tudo isso são prefigurações, né, desse aspecto transcendente do Messias, que embora alguns pensassem ainda em termos terrenos, que esse Messias seria de fato um rei que comandaria o povo judeu, que libertaria dos inimigos, no caso no tempo de Jesus, dos romanos, tanto que existiam os zelotas entre os apóstolos mesmos. Então, existia ainda naquele tempo essa esperança de um Messias rei e até mesmo guerreiro, né, que libertasse o povo do domínio estrangeiro. Essa era um anseio do povo. Mas Jesus veio e mostrou que a sua realeza era um pouco diferente, né? Ele não veio para tratar de assuntos terrenos, de domínios, de reinados, mas ele veio de fato para aquilo que foi a primeira promessa lá do Gênesis. Vim para esmagar a cabeça da serpente. Eu sou o descendente da mulher que veio, conforme predito pelo último dos profetas, João Batista, tirar o pecado do mundo. Já entramos então no tempo de Jesus, naquele mistério que é chamado da encarnação. A encarnação nada mais é do que o fato de que o próprio Deus
ele toma a carne humana, ele toma a descendência humana, né? A natureza humana. Ele é de fato ser humano, tornado ser humano por vontade do próprio Deus, por ação do Espírito de Deus e com a participação de Maria. Maria, então, é a colaboradora de Deus no mistério da encarnação e é de Maria que Jesus toma a natureza humana. Daí se falar que Maria é cooperadora especial da obra de Deus por dar a natureza humana ao próprio Deus, na pessoa do Santíssimo Verbo, né, do Filho de Deus. E por isso também Maria recebe o título de Mãe de Deus, verdadeiramente, porque ela não é mãe de uma parte de uma pessoa, ela é da pessoa inteira. E na encarnação não se divide, não são duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana, mas uma única pessoa, Jesus, que é de duas naturezas, natureza humana e divina. Então Maria é mãe de quem? Da pessoa. Ela é mãe de Deus e essa pessoa é divina, porque existia desde sempre. Ela entrou no tempo como homem por meio de Maria, mas uma pessoa divina existente desde sempre. No início do cristianismo houve várias heresias tentando entender esse mistério da encarnação e alguns grupos negavam que de fato Deus pudesse se encarnar como homem porque viam a matéria, o corpo, como mal, né? Então o corpo de Cristo não seria um corpo verdadeiro, seria só uma aparência. Enfim, várias heresias nesse sentido, mas que os santos padres e os bispos e os papas combateram, e o que chegou para nós é o credo que nós temos definido de fato que Jesus é Deus, uma única pessoa em duas naturezas. E essa união, chamada união hipostática, né, da união de naturezas, é verdadeira, não divide a pessoa divina, e há ainda alguns mistérios assim que nós cremos pela fé de como se dá essa união da mente divina com a mente humana, se Jesus desde sempre tinha consciência de que era Deus. Tudo isso pode ser discutido, mas a grande conclusão que se chega é que houve um desenvolvimento também da consciência de Cristo, porque ele é humano, de fato, né? E todo ser humano tem um desenvolvimento natural, tanto de corpo quanto de mente, de consciência, né? Ele era semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, que ele não contraiu nem o pecado original, por graça especial de Deus, livrando a sua mãe, né, de onde ele tomou sua carne, também deste pecado original. Né? É um mistério aí da Imaculada Conceição de Maria. Alguns títulos de Jesus que aparecem no Novo Testamento, nos Evangelhos, um dos primeiros que aparece é Filho do Homem, uma expressão muito enigmática, mas comum nos textos até do Antigo Testamento, Daniel, alguns profetas. Quando fala Filho do Homem, quer dizer, da mesma natureza do homem. Jesus gostava de falar de si mesmo assim, né? Quando o Filho do Homem vier, o Filho do Homem será elevado, falando de si mesmo, né? Para mostrar que ele era de fato homem e de fato descendente da mulher, da primeira mulher, de fato descendente de Davi. Outro título que aparece é o Senhor, né? No Antigo Testamento é o Adonai, é o próprio nome de Deus. E várias vezes Jesus Cristo utilizou este termo, e até o termo mais original, aquele revelado a Moisés na sarça ardente, né? Eu sou. Ele falou, eu sou o pão da vida, eu sou a porta.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes que Abraão existisse, eu sou. Este termo é o nome de Deus, né? Tanto que foi a motivação que os fariseus deram para a condenação de Jesus, porque ele se coloca como Deus, ele diz ser filho de Deus. Cristo, já falei, é o mesmo termo que Messias, significa ungido, né? E servo de Deus, servo de Javé, é outro termo que aparece em alusão às profecias, sobretudo de Isaías também, que fala do servo sofredor. Jesus é servo, ele faz a vontade de Deus. E o termo filho de Deus, assim como ele falava filho do homem para designar a sua humanidade, ele usava o termo filho de Deus para designar a sua divindade. O termo aparece várias vezes, várias. No Antigo Testamento, o termo aparece, às vezes designando o próprio povo de Israel como filiação de Deus. O povo é filho de Deus, o rei é filho de Deus. Mas no Novo Testamento assume um sentido próprio. Às vezes até na boca dos endemoniados aparece a confissão de que Jesus é o Filho de Deus. Também do centurião romano lá, que ele faz o milagre, e na sua morte, na crucifixão, de fato ele era o Filho de Deus. Proclamação de São Pedro, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. São Tomé fala meu Senhor e meu Deus quando o reconhece, enfim. Há uma discussão na cristologia sobre o Jesus histórico. O que seria o Jesus histórico? A investigação, por meio de historiadores, sobre a figura, a pessoa de Jesus, o fato histórico de Jesus Cristo, né? O que se descobriu sobre isso no século XVIII, XIX, XX, houve muita discussão quanto a isso, se não seria uma reconstrução dos apóstolos, mas não, os próprios críticos, alguns até ateus, reconheceram que os próprios evangelhos são documentos fiéis, né, bastante próximos ao tempo de Jesus, que reconstituem de fato histórico a personagem Jesus Cristo, né? Então não há que se duvidar da existência de Jesus Cristo enquanto personagem histórico, né? A comparação dos evangelhos, já que são 4, e de outros documentos, também leva a uma comprovação histórica da figura de Jesus. Na história da cristologia, né, da teologia, a nossa fé é sempre muito confirmada através das heresias, né? Aparecem heresias, a igreja intervém para elucidar, para mostrar o que é a verdade contra o erro. E as heresias cristológicas são as mais abundantes, né? No princípio da igreja foram as primeiras heresias que surgiram, né, sobre a pessoa de Jesus Cristo, né? Só para mencionar algumas, adopcionismo, nestorianismo, por exemplo, como que Deus se torna homem? Ele adota um homem, né? Por exemplo, Jesus seria um homem comum, nascido de José e Maria, que Deus o adota, o assume, né, como filho de Deus, como pessoa divina. Mas não, a fé católica não é essa. De fato, o Verbo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é eterno, existe desde sempre, e naquele momento da história ele se encarna, ele toma a carne humana por meio de Maria,
e ela é uma pessoa realmente divina unido à natureza humana. Há outras heresias. O nestorianismo, por exemplo, afirmava que em Jesus havia duas pessoas, não apenas uma pessoa divina, mas uma pessoa divina e uma pessoa humana, que cada qual com a sua natureza conviviam ali naquele corpo, né? Tem o monofisismo, também significa uma só natureza. Jesus, então, teria só uma natureza, assim como há uma só pessoa. A natureza divina teria absorvido a natureza humana de Jesus, de forma que Jesus não seria de fato humano, né? Ele se encarnou como homem, mas a natureza divina teria assumido de tal forma a natureza humana que ela foi absorvida. Isso também é uma heresia que foi combatida no princípio da igreja. A divindade de Jesus no Novo Testamento já foi comentada, é muito óbvia, né? Algumas seitas que negam a divindade de Jesus acabam alterando os próprios textos bíblicos para não admitir que Jesus é de fato Deus, né? Os indícios que o próprio Jesus dava para a sua audiência, ali, para o seu entorno, como que preparando eles para essa revelação, né? Porque se ele chegasse direto e falasse, eu sou Deus, ele seria tido como um louco. Então ele prepara, de certo modo, não só por palavras, mas por meio de milagres, né? Por exemplo, quando ele inclusive disse assim, quando colocam aquele paralítico lá, desce no meio da casa pelo telhado e eles esperam que ele o cure, né? Mas ele primeiro fala, seus pecados estão perdoados. E isso é que escandaliza os judeus, porque perdoar pecados é um ato próprio de Deus. Aí, em seguida, para provar que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus Cristo, era de fato Deus, tanto podia perdoar pecados, que podia inclusive fazer milagres, né? E então ele cura aquele paralítico que se levanta e carrega sua maca, né? Ele faz um milagre para provar que é Deus. E assim todos os outros milagres, chamados inclusive por São João de sinais. Esses milagres são sinais, eles não são favores para aquele pessoal ali. Eles são sinais para que as pessoas reconhecessem que aquela pessoa, aquele Jesus, não era um homem qualquer. Ele era Deus, capaz de fazer milagres. Então, sendo Deus, tudo o que ele dizia e ensinava devia ser levado em consideração como palavra divina. Várias vezes ele pede a fé das pessoas, né, como um requisito para ele fazer o milagre, para ele agir, para ele salvar, né, a pessoa. Alguns trechos falam da pré-existência de Jesus, né, ou melhor, do Verbo de Deus, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Por exemplo, João é o que mais trata disso, né? Já no seu prólogo, né? O Verbo era Deus, estava em Deus e em seguida se encarnou. A glória que tinha Jesus rezando ao Pai, né? Aquela oração sacerdotal no horto. A glória que tinha em ti, no Pai, antes que houvesse mundo, né? Então ele existia antes que houvesse mundo. São Paulo também afirma várias vezes, né? No Colossenses 1, ele afirma que Jesus é criador e conservador do mundo. E outros textos que falam que ele é o enviado do Pai, né?
que ele vem do céu, do alto, ele saiu de Deus Pai, né? Vários textos de São João, principalmente. Jesus se coloca em igualdade com Deus, né? Eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu no Pai, quem me vê, vê o Pai. Se me conhecesses a mim, certamente conhecerias também meu Pai. São Paulo, mais uma vez, fala que Cristo é Deus bendito por todos os séculos. O hino lá de Filipenses 2 sendo de condição divina, não reivindicou o direito de ser igual a Deus e se encarnou, né? Ao se encarnar, ele como que limita o seu poder divino, né? Por um tempo, né? Enquanto está aqui pregando neste mundo, fazendo a sua obra de salvação, mas quando precisa, ele faz uso da sua divindade. A carta a Tito: esperamos a vinda gloriosa do nosso grande Deus, Jesus Cristo. Enfim, são vários os textos bíblicos referentes à divindade de Jesus Cristo. Outra coisa que se estuda na cristologia é o que Cristo veio fazer, né? O que ele fez. A obra de redenção. O que é essa obra de redenção? Qual é esse mistério? Qual é a finalidade da vinda de Cristo ao mundo? É a salvação dos homens. Como se dá essa salvação, essa redenção? Primeiro, somente Deus pode salvar o homem, dar a ele aquilo que ele não tem por natureza, que é a vida imortal na felicidade junto com Deus. Isso não é merecimento do homem, é Deus que quer dar isso ao homem. Uma vez que ele peca, ele perde essa graça, né? Esse benefício que Deus deu. Então, Jesus vem como mais uma das obras de misericórdia de Deus para resgatar o homem, ou seja, ao se encarnar, Deus torna-se natureza humana. Então, de certa forma, a natureza humana é divinizada na encarnação. Tá? E qual era o salário ou o destino do homem na situação de pecado? A morte. E não só a morte material do corpo, mas a morte eterna, ou seja, o eterno distanciamento de Deus, a eterna infelicidade. Ainda que os justos do Antigo Testamento não podemos dizer que eles eram condenados ao que conhecemos como inferno hoje, a sua situação era de uma angústia de não poder ver a Deus, de estar em comunhão plena com Deus, porque ainda havia o laço do pecado, né? Do pecado original. E Jesus vem então dar fim a essa herança maldita do pecado, né? Ele resgata o homem, né? Ele dá fim à consequência do pecado. Mas isso também não se torna automático, né? É preciso conciliar a liberdade humana com essa misericórdia, esse benefício, essa benevolência de Deus. É preciso querer, é preciso aceitar essa graça de Deus que é o céu, né? Essa obra de salvação é mais uma obra de amor de Deus, né? Ele já cria para salvar, para dar existência ao homem, para manifestar a sua glória, para mostrar que a criatura que Deus fez pode participar da bondade de Deus, pode participar da sua eterna felicidade, se quiser. No princípio, o homem não quis, isso acarreta uma consequência para toda a humanidade. Toda a humanidade, então, sofre a consequência das más escolhas dos seus pais,
de modo que é preciso que alguém definha esse ciclo. Somente o próprio Deus poderia fazer isso, e foi isso que ele veio fazer, né? Há várias explicações na cristologia sobre o mistério da redenção, há várias linhas de pensamento, não dá para entrar aqui em cada uma delas, mas todas elas se resumem a isso. Somente o próprio Deus poderia dar ao homem uma situação de salvação eterna. Então, foi preciso que, ou melhor, foi conveniente que Deus viesse na natureza humana para fazer essa boa escolha, para fazer essa obra de salvação. Isso se dá pela encarnação, pela vida de Jesus, pela sua paixão e pela sua morte, né? Como o próprio Deus não pode morrer, né? Ele então ressuscita, e essa ressurreição de Cristo é a vitória final sobre o pecado, né? Se o primeiro pecado levava como consequência a morte, essa morte, ao tentar matar Jesus, tenta matar o próprio Deus, que é imortal, invencível, todo-poderoso. Então a morte perde o seu direito, perde o seu efeito. É dessa forma, então, que Jesus vence o pecado, vence o mal, e é dessa forma que ele nos salva. Para que essa salvação fosse estendida a todos os homens de todos os tempos, né? Porque Jesus fez a sua obra de salvação na sua paixão e morte, culminando na ressurreição, ficou um tempo com os apóstolos ensinando tudo o que eles ainda precisavam aprender, constituiu sobre eles uma autoridade para passar ao mundo adiante a sua mensagem e a sua salvação concreta. Não é só a palavra, é uma salvação concreta que ele deixou por meio dos sacramentos, né? São sinais sagrados portadores dessa salvação, portadores da graça. Deixou os apóstolos justamente para administrar isso, com o poder para isso. Ele institui, então, a igreja sobre os apóstolos, com o poder divino, o poder dado aos homens. Os apóstolos, então, continuam a obra de Jesus por meio da igreja por todos os séculos até o fim dos tempos, quando, então, Jesus volta, né? Ele que fez a obra da salvação, volta para concluir a história da salvação, dando fim a essa história, dando fim a este mundo de pecado, concluindo toda a história, levando com ele aqueles que fizeram a sua escolha pró-Deus, né? Aqueles que não quiseram a salvação de Jesus Cristo serão, então, aceitos na sua decisão, né? Eles não querem Deus, vão viver sem Deus por toda a eternidade. É a situação da condenação final. Então, faremos alguns vídeos seguintes com mais alguns tratados da teologia. O mais lógico, sequencialmente, seria agora estudarmos esse mistério da igreja, né? Que é a continuadora da missão de Cristo através dos apóstolos, e é o que vamos tratar nas próximas lives, nos próximos vídeos, o mistério da igreja, em seguida talvez um resumo da história da igreja, depois aprofundar um pouco nos sacramentos e em toda a obra da igreja e da salvação. Agradeço quem participou aí, curtiu e assistiu. Até o próximo vídeo.